O senhor Daniel Araújo para falar mais sobre esse projeto. Salve de palmas. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Realmente é uma honra. Estamos aqui no primeiro evento da Associação de Fornecedores para o Setor Alimentício. Muito obrigado a vocês da Guerra, né? E a outra empresa, até esqueci o ProKit, né? E eu não vou falar aqui o nome de cada um, porque qual o risco de eu esquecer alguém, né? Mas assim, o primeiro evento é desse jeito. Tem esses problemas, tem esses percalços, né? Mas nós vamos vencer. Eu espero a todos vocês no próximo evento, com fé em Deus, que logo, logo nós vamos se organizar para fazer, certo? Mas, logo aqui no final, eu vou dar uma palavrazinha sobre cada um fornecedor, porque eu tenho que entrar agora na reunião, que é o objetivo desse evento. O futuro do controle de pragas. Boas práticas e prevenção com Vero Apto. Agora vocês vão entender como é que vai acontecer daqui para frente com relação ao controle de praga. Vem coisas boas por aí. Por quê? Agora em agosto, a gente fez um encontro nacional, que foi o Congresso Brasileiro de Controle de Praga aqui no Ceará. Nesse encontro, a gente só falava em um assunto: qual será o futuro do controle de praga? Porque do jeito que está, não dá mais para continuar, e vocês vão entender. Na ocasião, eu fui homenageado, porque eu era presidente há 10 anos atrás, fui responsável de trazer o primeiro Congresso Brasileiro para o Nordeste, aqui em Fortaleza. E é isso. Para vocês entenderem o controle de praga daqui para frente, eu vou explicar para vocês como funciona e como sempre funcionou desde 35 anos para cá. Há 35 anos, não sei se o Ricardo lembra, mas a gente fazia um serviço e dava 6 meses de garantia. 6 meses de garantia. Aí, quando foi em 95, a prefeitura criou uma norma, criou uma lei, a 7749, baixando para 3 meses. Foi uma vitória na época. Todos nós se adaptamos rapidinho e de lá para cá começamos a trabalhar dando 3 meses de garantia. Inclusive, a vigilância sanitária exigia que os estabelecimentos tivessem um serviço com garantia de 3 meses. Só que, em 2009, a Anvisa baixou uma norma, a 52, que foi a RDC 52, informando que o controle de praga teria que ser minimamente mensal. Foi a RDC 52/2009. Essa norma, ela veio para complementar uma outra norma que regulamentava o serviço de manipulação e comercialização de alimento, que foi a 216, que falava do controle de praga, mas não dizia a regularidade. Então, a partir de 2009, as empresas do Brasil inteiro começaram a se adaptar e oferecer um contrato de controle de pragas, porque antes era o serviço de 3 meses. Pois bem, nesse período, foi criado também as engenheiras de alimentos, as nutricionistas, ou seja, o pessoal da qualidade. E de lá para cá,
Esse pessoal da qualidade tem feito um serviço muito especial, muito importante, baseado na qualidade, no resultado. E aí o que foi que aconteceu? E eu acompanhando essa história, porque a minha empresa já existe desde 97. Eles perceberam que só uma vez no mês não era suficiente. Aí baixaram para cada 15 dias. E nós continuamos seguindo, porque não estava dando resultado. Então eles exigiram que a gente voltasse no restaurante na cozinha, né? Tanto restaurante, padaria, pizzaria, a cada 15 dias. Só que não foi também suficiente. E hoje, as empresas que manipulam alimento exigem que a detetização seja feita semanal. Só, gente, que isso causa um efeito gravíssimo. Primeiro, vamos lá, para você entender. Esse serviço semanal, o que é aplicado ali? Não vai prejudicar? Eu garanto que sim. Por quê? Porque o primeiro risco para o cliente, vamos lá. Sempre que é feito o controle de praga, a detetização, logo em seguida é lavado. Só que, será que remove todos os produtos, as partículas? Eu posso afirmar que não. Porque quando eu era presidente da associação, eu acompanhei de perto. A maioria das empresas usam DDVP. E DDVP hoje é proibido na grande maioria dos países. Aqui não, aqui a gente usa em larga escala. Será que não vai prejudicar as pessoas que trabalham na cozinha? Com certeza sim. E aí é onde está o primeiro perigo, o primeiro problema para o empresário, para quem trabalha na área alimentícia. E qual é o problema para a empresa de controle de pragas? São vários. Entre eles, baixa atratividade. Quem daqui, que estamos nós aqui hoje, tem coragem de trabalhar toda madrugada, finais de semana, fora do expediente, com uma bomba nas costas, usando veneno tóxico, forte? Quem tem coragem? Para ganhar um salário mínimo? Acredito que ninguém. Por isso começa a dificuldade para nós, das empresas de controle de praga. E o que é pior, quando a gente consegue um rapaz que esteja entrando no mercado de trabalho agora, que a mãe sabe, já começa a dizer: menino, sai daí, senão tu vai morrer envenenado. Ninguém quer trabalhar. Se já está difícil para qualquer profissão, imagine uma profissão dessa. Outro problema, não rentabiliza. Lá na associação, a gente fez um estudo e descobriu que a hora trabalhada era R$250. Hoje, a preço de hoje. Aí você vai, toda semana. Sempre que for no local, é gasto em média de 1h30. Com mais meia hora de percurso, 2 horas. O mês tem 4 semanas. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 250, R$2.000, Ricardo. Então, sempre que você contrata uma empresa para fazer semanalmente, teria que pagar no mínimo R$2.000. E o mercado não paga. Não paga nem a metade. E quem é que vai pagar esse prejuízo? Olha, sabe o que acontece? Nível da concorrência baixíssimo. As empresas não conseguem investir em qualidade, em treinamento, em bons produtos. Quem é que sofre com isso também? O contratante, o cliente. E outro problema, não tem regulação. Você não sabe o que está sendo usado ali naquela bomba. E aí, o que é que acontece? Não dá mais para continuar do jeito que está. Nem para a empresa de controle de praga, nem muito menos para o cliente. Por quê? Porque hoje a gente aplica semanal. Só que a barata francesinha, falando da cozinha, ela
adquire resistência. Ora, se a gente começamos a trabalhar 6 em 6 meses, passamos para 3 meses, depois para 30 dias, 15 dias, hoje é semanal. Amanhã é o quê? Todo dia? Usando um produto altamente tóxico? Não dá para continuar dessa forma. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E o que é melhor? Existe solução. A solução que eu vou passar agora. Manejo integrado de praga com foco nas não conformidades. E o que é isso? É um trabalho regulado. Olha a norma que eu falei, a 2004, a 216, regulamenta o controle de praga na cozinha. E por que ninguém já fazia isso antes? Sim, as empresas até tentaram, mas o empresário não queriam trabalhar, não queriam investir. Era só o que a gente ouviu o pessoal reclamar. Não, Daniel, a gente pede para fazer as não conformidades, mas ninguém quer fazer. Aí, entregado. Só que não dá mais para continuar. E eu estou aqui para apresentar a solução. Se você analisar essa norma, você vai ver que o item 2.5 fala que não existe detetização. O que existe é controle integrado de vetores de pragas urbanas, que são sistema que incorpora ações preventiva e corretiva. É um sistema integrado. Então não é mais você não pode mais dizer assim, vem aqui, faça o serviço, porque senão eu troco de empresa. A gente escuta muito isso. Resolva, senão eu troco de empresa. Não podemos mais, nós temos que seguir essa norma. E aí é interessante, porque a norma diz, tá aí, falando, sistema integrado. Você divide a prevenção com o corretivo. O corretivo é da empresa, de controle de praga, e a prevenção é do cliente. E onde é que o cliente tem que atuar? Nas não conformidades. E são não conformidade raiz. Porque o controle químico, ele é apenas um paliativo. É como se você estivesse tomando remédio para febre e sem cuidar do que está causando a febre. Aí todo dia a febre vem e você vai ter que tomar remédio todo dia. Veja só, no item 2.18 fala que tem que ter um POP. É onde entra a formação do trabalho. Você formaliza ele no POP. E o POP ele tem que ser objetivo, claro e simples de trabalhar. Trazendo para a nossa realidade. Está aí o POP. Um POP bem simples, objetivo e que esclarece, se é um trabalho de controle de barata francesinha, prevenção, é um procedimento. Se é alta infestação, é outro procedimento. É um procedimento tão simples que o setor da qualidade olha aqui junto com o nosso operador e já identifica o erro. Não precisa nem ligar para o proprietário reclamando. E isso é para barata, para formiga, para mosca, para rato, para qualquer praga. Ou seja, simplificou. Mas para simplificar de verdade, precisamos resolver o problema raiz, que nós vamos ver agora. Numa cozinha, a barata, nós estamos falando da cozinha, né? A barata francesinha é o principal desafio a ser controlado. Se você chegar numa cozinha e tiver várias brechas, como está aqui, não tem nenhuma empresa no Brasil que consiga resolver o problema. Por quê? Só uma observação em relação à francesinha. Ela só reproduz, aliás, ela só produz os ovos se ela tiver o dorso e as costas protegidas. Você já imagina, ela tem que... É justamente isso que eu ia falar. Então, o que acontece? Se ela estiver bem protegida nas frendas, nas brechas, ela consegue se reproduzir rapidamente. E aí, o que é que a gente faz? Evita que isso aconteça. Fazendo isso, você resolve 90%.
Não, vamos fazer o seguinte, porque tu tá falando aí eu me desconcentro aqui, mas deixa eu continuar para tu entender. Aí no final a gente faz uma mera intervenção para a gente entender melhor. Pessoal, é 250 contratos que eu tenho. Todos eles não têm esse problema e a gente conseguiu resolver o problema. 250 contratos. Ou seja, moral da história, resolve 99%. Agora, por que a gente consegue resolver? Porque entra um gel de alto nível de uma empresa multinacional para complementar. Olha que beleza. Toda empresa que tem uma cozinha que manipula alimento, se fizer esse trabalho alinhado ao gel de uma empresa multinacional, resolve 99%. A ponto de você não ver mais nenhuma barata. Agora tem um problema. Se o restaurante tiver dessa forma, dá para entender aí? Dá. O restaurante simplesmente foi transformado num estoque. Aí não adianta eliminar as brechas. Por quê? Porque aqui vai ter muito local para ela se esconder. Isso daqui é o quê? Um problema raiz que nós temos que combater. Como é que nós vamos combater? Transformando dessa forma. Mas aí, Daniel, o custo de implantação, você que diz. Você quer continuar com as pragas, quer continuar com a pulverização toda semana, quer ter o risco de um cliente fotografar e colocar nas redes sociais, ou quer fazer um esforço e resolver esse problema raiz? Os meus clientes que resolvem resolver esse problema estão livres da praga. 250 clientes. Outra situação que aí é mais tranquilo, que não pode ter madeira, né? A maioria deles não tem. Não pode ter tubulações externas. Agora isso aqui é outro problema raiz que muitos acontecem. Existe o equipamento quebra e você joga lá, E aí vai ser um espaço para francesinha, para rato. Quando você coloca todo o material aqui, jogado, não tem quem consiga aplicar produto aqui. Não vai conseguir. O ideal é o quê? É você colocar uma glândula no meio, sem nenhum material no pé da parede, porque aí você não dá condição. Tudo isso daí, a nossa equipe vai fazer um laudo e vai treinar a sua equipe para a gente se adaptar. Agora, outro problema raiz, que é o lixo. A gente sabe que se misturar o lixo orgânico com o lixo comum, o que é que vai acontecer? O cachorro vem, rasga o lixo, o rapaz da carrocinha vem, faz também, rasga tudo, deixa tudo exposto, e o que é que acontece? Atrai a mosca 1 quilômetro. Vocês sabiam disso? Vamos fazer um teste. Se você pega um prato e coloca ali restinho de comida, peixe, frango, e levar para beira de uma praia, tudo deserto, eu garanto a você que com 20 minutos está cheio de formiga, ou cheio de mosca. Então, onde foi que veio tanta mosca? Ela é atraída 1 quilômetro. E o que é pior? Outra curiosidade, a mosca não tem dente, ela precisa provocar, regurgitar uma substância altamente tóxica, química, para poder corroer, dissolver o produto, o alimento sólido, e depois ela regurgita. Moral da história. Aonde a mosca baixa, contamina tudo. E quem sabe disso não fica no seu restaurante. Se você tiver mosca, por menor quantidade que seja, você vai perder cliente. Muitas vezes sem saber. Por quê? Por causa que você não
dê um condicionamento adequado do lixo. E nós vamos lhe criar toda uma metodologia para mudar isso aí. Qual é uma ideia que a gente sempre coloca? Pega o lixo orgânico, que é uma quantidade menor, e coloca no freezer. Resolveu o problema, resolveu 99% das pragas, principalmente da mosca. Alguma outra que aparece, você coloca uma tela, e aí nós vamos contratar também, nós vamos estar com a gente uma empresa que trabalha com tela. Isso é muito importante para fornecer para vocês. Quem trabalha com self-serve não pode ter o ambiente aberto. Por quê? Porque a mosca é atraída 1 quilômetro. Quem tem o restaurante self-serve aberto não consegue resolver o problema de mosca. Pode ver. Aí é só fazer o quê? Climatizar e colocar esse equipamento. Esse equipamento é de uma empresa, a maior empresa do Brasil, em luminárias, e agora eu já vou dar uma promoção para vocês que vieram aqui hoje. Se vocês fecharem esse sistema, esse equipamento aqui vai a preço de custo. Eu não vou colocar 1 centavo em cima. Porque isso aqui, ó, toda mosca que tiver aqui na região vai ser atraída para cá. Mas não vai ter mosca, porque o lixo foi resolvido o problema do lixo. Agora, se não resolver o problema do lixo, isso daqui não funciona. Olha como é interessante. Outra coisa, falando ainda de mosca. Esse produto, ele funciona como uma espécie de uma garapa de açúcar. Se tiver alguma mosca, você colocar aqui no pezinho da mesa, não vai ficar uma. E você só precisa colocar uma vez por semana. E eu vou oferecer aqui para vocês a preço de custo. Quem fechar o orçamento hoje vai levar esse produto a preço de custo durante todo o contrato. Vou colocar lá no contrato. Agora, pessoal, outra coisa, ó. Esse é outro problema raiz. Quem tem plantas ornamentais dentro de uma área de salão não consegue se livrar de mosca e de mosquito. Por quê? Por conta da umidade e por conta do adubo orgânico. Então, é muito interessante as plantas, eu adoro plantas, mas você vai ter que decidir. Quem tem essas plantas vai trocar o tempo todo de detetização e não vai encontrar uma empresa que resolva. Aí agora outro problema raiz. Ó, isso tudo não sou eu que estou falando, ó. Tudo é a norma. Ó. São as não conformidades da norma. A norma, na norma 4.1.1, que é a RDC 216, diz que as instalações têm que ser projetadas de forma a possibilitar o nosso trabalho. Aí você tem um prédio, como esse, ó, um restaurante, que é pregado com os vizinhos. O que é que vai acontecer? O rato do vizinho é o mesmo do restaurante. Vai resolver? Não vai. E não adianta exigir que a empresa de controle de praga aplique só o veneno. Você tem que dar um jeito aqui, ó, e isolar o seu telhado do vizinho. Olha que interessante. E nós passamos a vida toda trabalhando só usando veneno. Aquele veneno não resolveu, troca de veneno. O veneno não resolveu, troca de empresa. E as não conformidades raiz? Se não resolver, não. Você tem uma ideia, ó, tem um rapaz que eu fui um restaurante muito importante aqui, que eu não vou dizer o nome, em 2 anos ele já trocou de empresa 9 vezes. Cada um ele acha que vai resolver o problema e não vai. Por quê? Porque os problemas raiz continuam lá. Agora é outro problema raiz, que é a galeria de esgoto.
A prefeitura faz o serviço de controle de praga? Nem aqui, nem em lugar nenhum do Brasil. Quantas baratas não vão ter aqui dentro? Rato, escorpião. E o que é interessante, ó, eles vão estar querendo entrar onde? No restaurante. Eles não vão para outras casas, eles vão para o restaurante, que é onde tem a cozinha, né, de um modo geral. As empresas que fazem a detetização tradicional, que não deve mais, a maioria delas não fazem nada. Por quê? Porque o cliente não cobra e dá um trabalho mesmo. Se você for abrir uma caixa para aplicar produto no sistema de esgoto, você vai quebrar a caixa inteira, as baratas vão ficar estourando tudo que é canto, quem passa na rua vai dizer que aquele local está cheio de praga. E não associa o nosso serviço, não. A gente tem um sistema que injeta o produto de um orifício da espessura de uma caneta, um produto de um pó muito fino, e vai tratar todo o sistema de esgoto. E esse serviço dura por 45 dias, ou seja, pode trabalhar só uma vez no mês. E sem falar que nós vamos oferecer, ó, nós vamos colocar em todas as entradas, né, que são os ralos de onde vem as baratas. É esse produto aqui, ó. Quem fechar com a gente hoje vai ganhar esse produto sem pagar um centavo. Você vai ter esse produto em consignado. Ok? Aí, outro problema raiz. A norma 4.3.2 diz que quando as medidas de prevenção não for suficiente, uma empresa especializada tem que ser acionada para aplicar o produto químico. Só que eu discordo. Quando você resolve todas as não conformidades, não vai ter mais praga. Mas mesmo assim, tem gente que ainda diz, não, mas eu já fiz tudo e não resolveu. Não, é porque a pessoa que estava fazendo o laudo não tinha visão suficiente para identificar alguma não conformidade. E aí, o que é que acontece? Aonde um especialista que entende de não conformidade tem que entrar. Olha um exemplo aqui, ó. Quando você faz todas as não conformidades e ainda continua com praga, sabe o que é que pode estar acontecendo? Está vindo do fornecedor. O fornecedor está trazendo mercadoria. Sempre que traz mercadoria, está trazendo barata. A barata francesinha. Nós temos um representante comercial que vai em todos os seus fornecedores possíveis. A não ser que mora fora do estado, né? Mas assim, lá na administração, sei que alguém já fez administração aqui, sabe que a gente tem que qualificar o fornecedor. Como é que você compra de uma empresa que está trazendo barata todo dia para o seu estabelecimento? Isso nós vamos identificar. Certo? Pessoal, é isso, ó. Resolvendo o problema raiz do acesso e do abrigo, resolve 90%. E a água e o alimento é apenas o resto de comida. Isso a gente vê desde 2004, que são os 4A: acesso, abrigo, água e alimento. Mas dificilmente uma empresa resolveu encarar isso de frente, porque geralmente o cliente dá muita resistência. E aí, acabou o trabalho da empresa de controle de praga? Não, pelo contrário. Existem 2 procedimentos que a empresa vai continuar fazendo. Primeiro, acompanhar as não conformidades, os laudos. Nós vamos estar fiscalizando junto com o cliente. E o segundo vai ficar isso aqui, ó. Nós vamos tratar todo mês o sistema de esgoto, vamos repor as estações porta-isca de rato
Isso daqui a gente faz em 5 minutos, isso daqui faz em 2 minutos. E o restante é o quê? O gel. Gel da barata e gel da formiga. Agora não é qualquer gel. Existe gel de R$ 15, enquanto existe outros de R$ 50. São géis que veio para segurar a situação e evitar a pulverização dentro do ambiente. Essa é a estratégia. Quanto tempo leva para fazer esse serviço? 10 minutos. Olha o que era 8 horas, né? Toda semana 2 horas de serviço, vezes 4, 8 horas. O que era para pagar R$ 2.000, você vai pagar agora por 20 minutos, 10 minutos. Olha que maravilha. É a Uber, me ajuda aí. Transformando o Uber do controle de praga. O Uber do controle de praga. E as empresas fabricantes vão acabar daqui para frente? Não, pelo contrário. Eu estou com um representante aqui de um fornecedor nosso, que a gente teve acesso à Expoprag por conta do volume de compra que a gente fez. Sabe por quê? Vou te explicar. Aqui, ó, acabou. 90% dos produtos foi embora. Só que quem tem criança, animais domésticos, pessoas enfermas, o que mais? Gestante, não faz controle de pragas, porque tem medo do veneno, tem medo da pulverização, mas também não quer ficar com a praga. Com esse projeto, vocês acreditam que o nosso principal cliente são as residências? E aí o nosso volume de compra triplicou. Moral da história. O mercado de produto, de fabricação, está apoiando um projeto desse. Porque sabe que as empresas de controle de praga estão se acabando, estão morrendo. Não dá mais para trabalhar toda semana de madrugada. Não dá para a gente colocar nossos operadores para fazer isso, até porque nem tem. Esse é o sistema que eu queria mostrar para vocês. E o que é que eu... De alguns exemplos. Essa empresa ela foi chamada para falar aqui. O dono da empresa chegou para mim e disse: Daniel, eu quero que você faça o serviço no domingo à noite. Eu quero fechar tudo e abrir só na terça-feira. Aí eu, não dá, né, para trabalhar. Eu não tenho pessoa para fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, me dê uma oportunidade, eu vou chamar um pedreiro aqui, vou trabalhar os problemas raiz e você vai me dizer, rapaz, resumindo, que ele que tinha que falar, me chamou ontem, depois de 8 meses, para corrigir alguns defeitozinhos que está lá. Se fosse outro empresário, ia me chamar para mudar de produto, né? Não, ele está me chamando para chamar o pedreiro de novo. Não existe mais controle com pulverização, com veneno. Então, fora isso, nós temos hoje mais de 250 contratos trabalhando nesse sentido. Ok? Ainda vou já finalizar. Muito obrigado. Agora, qual a viabilidade desse projeto? Viu, Ricardo? Agora eu vou lhe dar a oportunidade para você falar. Desculpa eu ter me cortado naquela hora. Primeiro, ó, mudança de parceiro. Ninguém gosta de mudança. Você fica com a sua cabeleireira, com o seu cabeleireiro há anos e anos, né? Até para ir para a padaria, ninguém gosta de estar mudando de padaria, né? Então, não é fácil essa mudança. A gente sabe que não é fácil. A empresa de controle de praga já existe lá, prestando serviço para ele há 10 anos. Mas vale a pena continuar no serviço dele, acabando com a empresa de controle de praga? E se acabando, e daqui a pouco ele vai ter que trabalhar todo dia, porque a qualidade
vai estar aplicando produto e não vai resolver. Então tem que aplicar todo dia. E os seus funcionários que estão lá na cozinha, vale a pena? Então faz todo sentido mudar para esse sistema. Outra situação, custo de implantação. Quem não está legal, quem está com bastante não conformidade, realmente vai ter algum custo. Mas as pessoas da qualidade, os funcionários, vão adorar essas implantações. Porque imagina, você está com um restaurante aqui, uma padaria, uma pizzaria, cheio de problemas, cheio de não conformidade. E de repente você faz uma reforma, resolve o problema da praga e deixa todos os funcionários satisfeitos. Olha que maravilha! E os benefícios extras? Primeiro, você vai trabalhar agora com esse manualzinho. Olhou, já descobriu onde é que está o problema. Chama o nosso operador e ele já vem corrigir. Mas a maioria das vezes você não precisa chamar o operador. Você chama o setor de quê? De manutenção. Baseado nesse manualzinho, que é o POP. Outro benefício, você vai ter esse produto para você não perder mais clientes por conta da mosca. Mas talvez você nem vai precisar usar por conta dessa luminária. E todos esses equipamentos vão estar sendo passados para vocês a preço de custo. Olha que maravilha! E para concluir, eu estou agora com esse equipamento, recém-chegado aqui no Brasil, foi criado no Canadá, depois Índia e Austrália. São os 3 países que mais usaram. Canadá é muito frio, mas Índia e Austrália é o que mais usam. Sucesso absoluto, por conta que lá tem muito mosquito. E a gente sabe que para matar mosquito, você não consegue com veneno. Como se o vizinho está cheio de a caixa d'água dele aberta, tá, né? A gente sabe que não, tem que cuidar também do vizinho. Então a pulverização não resolve. Aí o que é que acontece? A prefeitura tem que ter uma equipe grande, uma equipe para eliminar água parada e a outra equipe do fumaceiro. E se você tem um restaurante, uma padaria, qualquer ambiente com mosquito, a prefeitura não vai fazer o seu serviço. E se o cliente perceber que tem mosquito no seu local, ele já conhece logo, que hoje é muito conhecido, né? Ele vai embora. Então isso aqui não. Aonde tiver o mosquito, ele vai ser atraído para cá. Ó, tem o feromônio, que vai atrair o mosquito. A gente vai encher isso aqui de água, né, que é para simular um jarro. Aí o mosquito entra aqui, vai morrer e não vai eclodir os ovos. E você vai poder falar para o seu cliente que você está fazendo alguma coisa. Olha que maravilha. Isso daqui, o representante desse produto está vindo para cá no próximo mês fazer um trabalho no ferro velho Chico Alves. Você ouviu falar? Chico Alves, eu não sabia, mas é o maior ferro velho do mundo, aqui no Jacaracanga. Fizeram uma parceria, estão vindo aqui no próximo mês e fazer esse teste. Que hoje é o principal foco de Fortaleza nesse ferro velho. Fora isso, nós estamos trabalhando também com uma experiência ali no Café Viriato, que tem água, né? Tem planta, coisa mais linda do mundo, também o mosquito gosta. Então nós estamos fazendo esse experimento lá. E eles estão já fazendo uma parceria com a prefeitura. É um sucesso absoluto isso daqui. Eu vou disponibilizar esse equipamento para vocês a preço de custo. Para quem veio para cá
já para agradecer a presença de vocês. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pois é, pessoal. Por último, eu queria agradecer demais a participação dos parceiros. Sem os parceiros, eu não poderia estar aqui hoje. E a partir de amanhã, nós vamos sentar e vamos estabelecer novas parcerias para o próximo ano. Eu acredito que no próximo mês já vem várias e várias convenções, festas, né? Fica difícil de atrair o pessoal. Mas no próximo ano vamos sentar e vamos lotar a área de cima para 200 convidados. Com a colaboração de cada um de vocês, eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. Ok, pessoal? E não me esqueça, o Emanuel está lançando um grupo e vocês vão estar nesse grupo para poder ter acesso aos outros fornecedores. Certo? O Emanuel vai mandar o convite para todos vocês. Não deixe de participar do grupo. E a gente vamos continuar 2026. Eu quero contar com a presença de todos vocês e nós vamos fazer excelente parceria. Com confiança, com qualidade, com responsabilidade, que esse é o objetivo do nosso projeto. E muito obrigado a todos e vamos ter um excelente almoço agora, beleza? Quer falar alguma coisa? Ah, show de bola. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Esse produto aí vai matar ou vai espantar a mosca? Ah. Esse produto sozinho não funciona. Você tem que resolver o problema do lixo. E nós vamos criar lá um laudo, fazer todo um treinamento para dar uma condição adequada ao lixo. Pronto, resolveu isso aí. O ambiente, se é fechado, melhor ainda. Aí você vai reduzir mais ainda o risco da mosca entrar. Aí você vai colocar a luminária. E depois da luminária, eu tenho quase certeza que você não vai precisar usar o produto. Se precisar, você usa uma vez por semana, um pouquinho lá. Ele é atrás dele, é como se fosse um melaçozinho, uma garrafa de açúcar. No pezinho da mesa, e a mosca morre, você nem percebe. Isso, atrai. Ela vai morrer nesse lugar. Isso, no pezinho da mesa que ninguém percebe. A gente orienta tudinho como é que nós vamos aplicar. Entendeu? Inclusive, Ricardo, vocês têm todo acesso a esses equipamentos, essas empresas, ó. SAF Life, que é a empresa ambiental nacional que representa esse produto. Vou dar o acesso para todos vocês, vou trazer eles para a gente fazer a parceria. A Citromax. Estamos costurando um projeto com a Singenta, não posso falar aqui agora, mas ainda estamos costurando, fé em Deus vai dar certo. E vem muitas novidades boas para nós, para fornecer os nossos clientes que pagam o nosso salário. Quem é que paga o nosso salário? São os bares, restaurantes, pizzaria. A gente quer que vocês cresçam. E nós estamos aqui para solucionar os problemas. E não para, como você falou, né? Golpes, né? Que Deus defenda uma palavra dessa. Não cabe aqui. Beleza? Podemos almoçar ou tem mais alguma dúvida? Pois, gente, muito obrigado e vamos almoçar agora, ok? Obrigado.